Graça e a paz, meus irmãos. Hoje nós vamos para a nossa 8ª aula da História da Teologia Cristã e vamos ver sobre o cisma que aconteceu entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, ou aquilo que ficou conhecido hoje como Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. Até aqui nós vimos sobre a Grande Igreja, mas mesmo olhando para a Grande Igreja, percebemos que haviam diferenças na forma de organização da igreja, de entender o governo, quem eram as autoridades na igreja. Então a gente já vê essas diferenças, como na própria teologia, né? Nós falamos das discussões dos 4 primeiros concílios, tanto a discussão da Trindade como a cristológica, e percebemos que do lado ocidental, embora houvesse essa participação, a ênfase girava em torno das questões soteriológicas. Então já existia uma diferença dentro da linha católica apostólica romana, que ficou conhecido, mas entre os ocidentais, uma mentalidade muito mais voltada à organização da igreja, muito mais ligada às questões morais, e do lado oriental às questões mais metafísicas, o diálogo com a filosofia grega. Então já existiam essas diferenças, elas foram se acentuando cada vez mais, e até que chegou um momento onde houve um cisma. A gente pode dizer que a igreja ficou dividida muito tempo, e até hoje existe essa divisão, entre uma espécie de agostianismo, né, a tradição de Agostinho, e um semi-pelagianismo. Então, Pelágio, as ideias pelagianas foram condenadas, mas sempre houve aí um flerte com a teologia de Pelágio, sempre houve um semi-pelagianismo, essa ideia mais próxima do sinergismo, a cooperação humana no que se refere à salvação, junto com o agir de Deus. Então havia a ideia de iniciativa humana e graça de Deus, e do outro lado a visão agostiniana, monergista, é só Deus quem vai ao ser humano para salvá-lo, somente a ação divina. Isso ocorria, por um lado, pelas interpretações equivocadas de Agostinho de Hipona. Eu falei na nossa última aula que muitas vezes Agostinho, as ideias de Agostinho, eram arrancadas do contexto onde os debates se efetuaram, ocorreram. Então, quando Agostinho debateu com os maniqueístas, ele fala de livre-arbítrio, mas o uso da expressão livre-arbítrio, o conceito, ele se refere na origem de todas as coisas, na criação. Para Agostinho, o livre-arbítrio foi exercido por Adão, ele sim tinha o livre-arbítrio. Na tradição monergista e posteriormente na linha reformada calvinista, fala-se em livre agência, né? Nós somos livres para agir, tomarmos algumas decisões, tipo de roupa, né? Um dia que eu vou celebrar tal coisa, uma festa. Agora, no que se refere à salvação, intervenção, o homem é morto, a Bíblia fala, usa a expressão necros. Então, assim, existe a linha monergista e do outro lado o pessoal que faz essa leitura de uma cooperação humana. Então, as ideias de Pelágio elas foram combatidas, no entanto, houve essa influência. E aí arrancava-se de Agostinho, quando ele usava a ideia de livre-arbítrio, do contexto que era o debate contra os maniqueístas, onde ele está falando sobre a origem do mundo, a origem do mal, e omite-se o que ele fala posteriormente quando ele se refere à salvação. Então, quando se queria defender o livre-arbítrio, pegava-se as palavras de Agostinho fora de contexto. Quando se queria defender a ideia monergista, e pegava-se as falas dele num debate com Pelágio, que foi exatamente sobre a questão soteriológica. Então havia uns equívocos nas interpretações de Agostinho de Hipona, embora é importante dizer que Agostinho não foi unanimidade do lado oriental, e ele sempre teve uma teologia considerada mais heterodoxa, né, por muitas pessoas. Muitos vão entender que ele teve uma teologia mais heterodoxa, uma teologia semi-oficial, foi considerada semi-oficial 600 anos após a morte de Agostinho. Então, esse conjunto das más interpretações, com o fato da teologia dele não ser batido o martelo totalmente, embora todo mundo reconheça o legado e muita gente se coloca como seguidor de Agostinho, mas sempre houve então esse caminho dividido entre semi-pelagianismo e monergismo. Então você tinha os sinergistas após a discussão
de Agostinho, com Pelágio. A partir daí, a gente tem os sinergistas, especialmente João Cassiano, seus colegas Vicente de Lérins e Fausto de Ries, e aí eles queriam mostrar a diferença entre o sinergismo e o pelagianismo. Então eles queriam mostrar que o que eles defendiam era algo diferente de Pelágio, né? O sinergismo deles era diferente, né? E contestando a ideia monergística de Agostinho de Hipona. No entanto, eles fracassaram. A igreja não reconheceu a teologia, as ideias desses homens como João Cassiano, não conseguiu mostrar que era inclusive diferente ao pelagianismo, tanto que eles foram rotulados, classificados como ideias pelagianas. O que eles defendiam foi considerado ideias pelagianas. No entanto, é curioso, mesmo sendo tratados dessa forma oficialmente, na prática as ideias deles foram absorvidas especialmente no período medieval. No catolicismo romano medieval, as ideias de João Cassiano influenciaram, moldaram, nortearam a igreja, especialmente nesse período. Então, você tinha esses sinergistas defendendo, querendo combater o monergismo e tentando provar que as ideias deles eram diferentes de Pelágio. Não conseguiram de maneira oficial, não foram vistos como ortodoxos, pelo contrário. No entanto, na prática, suas ideias foram absorvidas. E de outro lado, você tem alguns monergistas como Próspero de Aquitânia, que ele sim queria, junto com alguns colegas, compilaram várias ideias, textos de Agostinho, dos ensinos de Agostinho de Hipona, para atacar qualquer ideia de iniciativa humana quanto à salvação. Eles defendiam a total, absoluta ação divina, graça de Deus. Então eles queriam combater esses outros teólogos. E um fator curioso é que boa parte da igreja só conheceu a teologia de Agostinho via Próspero. Então não foram ler Agostinho na fonte. Sempre entendiam Agostinho por aquilo que Próspero propagou ou até por aquilo que João Cassiano falou, tentando combater. Então as ideias de Agostinho muitas vezes foram recebidas através de terceiros, não diretamente indo beber na fonte dos textos do próprio Agostinho. Então, como eu disse, embora o semi-pelagianismo tenha sido condenado no ano 529, né, incluindo a graça de Deus, que é a única origem e causa dos atos de justiça, de retidão humana, que nós somos incapazes de obter qualquer coisa sem a graça divina, essas ideias foram condenadas, o semi-pelagianismo. Mas mesmo sendo condenado, nunca a ideia de predestinação, qualquer forma, ela foi adotada oficialmente. O sínodo daquela ocasião não adotou alguma forma no que se refere à predestinação. Então, assim, ele deixou em aberto. A discussão fica livre, não aceita-se nem o pelagianismo, nem outra forma de semi-pelagianismo, mas não se abraçou, não se acolheu alguma forma de predestinação. Então, a discussão sempre manteve assim em aberto a ideia de livre cooperação com a graça de Deus. A Igreja Católica passou ainda a incluir e enfatizar um sistema de obras meritórias que são necessárias como credenciais de graça. E isso se reverteu a favor de um tipo de sinergismo no qual o livre-arbítrio precisa cooperar com a graça para que a salvação chegue à consumação perfeita. Assim, a Igreja Romana entre os séculos XI e XVI tinha muitos monges e sacerdotes que praticavam um tipo de semi-pelagianismo, mesmo em teoria a Igreja sendo oposta a ele. Então a discussão continua em aberto. E aí, como eu falei, mesmo não sendo considerado ortodoxo, muitos na prática viveram essa ideia, né, abraçaram, e esse sistema de obras meritórias que a igreja abraçou como credencial de graça, ele acabou revertendo, ele acabou se convertendo, se transformando numa espécie de sinergismo. Entendia-se muito mais a participação humana necessária no que se refere à salvação. Então, isso esteve presente e vai culminar também, vai ser um dos pontos, o estupim da ação de Lutero. Gregório Magno, né, um grande pai da igreja, considerado o último pai da igreja, considerado o primeiro papa e teólogo medieval, ele foi um homem importante, escreveu um dos livros mais conhecidos e lidos, a gente vai comentar sobre, inclusive aqui. Ele nasceu no ano 540 e passou a sua juventude educado num mosteiro. Então essa figura
é importante ainda nesse acontecimento que nós estamos abordando aqui. Ele rejeitava a alegação bizantina de que havia igualdade entre os bispos, entre os patriarcas de Constantinopla e de Roma. Então, para ele, o patriarca de Roma, o Papa em Roma, ele tinha uma autoridade maior, acima daqueles de Constantinopla. Ele até, segundo Roger Olson, fazia questão de colocar sua sé sobre as demais, quando ele era bispo em Roma. Ele acabou sendo ordenado, né, mesmo não querendo, ele acabou sendo levado a aceitar por conta do brilhantismo, os dons de erudição que ele tinha, de mediação em algumas situações, de administração, capacidade de aconselhamento. Então isso acabou levando ele ao cargo de Papa, contra a vontade dele, 50 anos depois. Então, quando ele tinha 50 anos, ele assume como Papa, ou pelo menos é colocado, né, forçado a aceitar esse papel. Mas ainda como bispo, ele colocava sua sé sobre as demais ali em Roma e entendia que o patriarca de Roma tinha autoridade maior sobre aqueles patriarcas do lado oriental. Então, só para ver, Gregório Magno sendo essa figura importante, um ótimo teólogo e um grande nome da igreja, ele está nesse período que vai cooperar em muito para o cisma. Por quê? A gente está vendo aqui essa questão de olhar a igreja, a questão do governo da igreja, que são, na verdade, os fatores determinantes. A gente vai citar aqui um fator teológico, mas vai ficar muito claro que esse fator teológico, ele só é a ponta do iceberg de alguma coisa mais profunda que possivelmente é o grande fator motivador do cisma e da divisão. Tem a ver com essas questões aí de governo. Nesse período, Roma e o Império Ocidental estavam em decadência. Não havia unidade entre os reis bárbaros, que estavam sempre guerreando entre si. O imperador bizantino não conseguiu concretizar seu desejo de reunificação de todo o império, como também o Senado romano, que tentou voltar ao governo, se dispersou. Então, assim surgiu a necessidade urgente de alguém ocupar a vaga do poder cultural político, e dessa forma Gregório forneceu a autoridade necessária na Itália e talvez até mesmo em toda a Europa. E aí o Gregório Magno, ele vai oferecer aos bispos do Império a sua regra pastoral, né? Todo bispo deveria se basear nessa regra pastoral, esse livro que você tem acesso hoje ainda, e eu, sinceramente, creio que todo aquele que deseja a obra do ministério, né, se percebe como vocacionado para o ministério pastoral, deveria ler Regra Pastoral de Gregório Magno. Você pode ter alguns pontos de divergência, mas é um excelente livro, é um livro que aborda muito a preocupação teológica, a preocupação com a vida dos santos. Então, é um livraço, acho que todo mundo deveria ler esse livro, mas especialmente aqueles que querem fazer parte do ministério pastoral deveriam, mais do que tudo, ler esse livro, mais do que os outros. Ele também batizou o movimento monástico beneditino, tomando junto com a regra de Bento de Nursia oficiais obrigatórios para a Igreja Ocidental. Então ele vai estabelecendo a regra pastoral para os bispos, né, os sacerdotes do Império Romano, e também batiza aí o movimento monástico beneditino, e essa é a regra mais presente aí, né, nos movimentos monásticos. E aí a regra de Bento de Nursia ele se torna oficial, obrigatório para a igreja toda no Ocidente. Todas as ordens monásticas seguiram essa forma de monasticismo beneditino. Também estabeleceu a acomodação de culturas e religiões pagãs na Europa pelo bem do evangelismo. Então ele não foi um cara que perseguiu as outras, ele permitiu essa acomodação. E eu creio que essa é a atitude mesmo do cristão. Já que ele sabe que a sua cosmovisão é superior, ele tem que aceitar para que no debate das ideias fique visível, testificado a supremacia do cristianismo, da cosmovisão cristã em relação às outras. E aprovou e promoveu, por sua vez, muitas crenças e práticas de leigos cristãos relacionadas à veneração de santos, penitências sacrificiais e observação de dias festivos, né? Isso vai gerar um problema posterior. Essas ideias das penitências, a observação de dias festivos, a gente sabe que isso gerou um problema posterior. Você reformado, protestante, sabe que tipo de problema que lá na frente isso acabou
acarretando. Embora aí seja um ponto, um estupim para a reforma protestante, né? Lutero vai contestar outras coisas maiores. Ele acabou gerando um conceito híbrido de soteriologia entre o sinergismo de João Cassiano e o monergismo de Agostinho. Então, com a sua influência sobre a Europa toda, Gregório Magno vai fazer uma mescla do que João Cassiano ensinava, o sinergismo dele, com as ideias de Agostinho. Só que ele interpretou Agostinho via João Cassiano. Tudo que ele sabia de Agostinho foi pelos escritos de João Cassiano, que estava, na verdade, combatendo as ideias monergísticas, estava querendo se desvencilhar das ideias pelagianas, mas como a gente viu aqui, pelo sínodo de 529, não foi aceito. As ideias dele não foram aceitas, foram vistas como semi-pelagianas, mas acabou influenciando o próprio Gregório. Então a mentalidade dele soteriológica, a visão de salvação que ele tinha, é parecida com o que a gente vê no catolicismo hoje, as próprias práticas aí de veneração de santos. Ele acabou acomodando isso, acabou dando aval para essas crenças, aprovou essas crenças, e então, assim, o responsável também por esse lado dentro da igreja, né? Essas práticas culturais dos leigos, ele que acabou aprovando e promovendo essas coisas. Então, a teologia dele na salvação, a gente pode dizer que é sinergística, é livre iniciativa humana e graça de Deus. Então, existe essa mistura na visão soteriológica dele. Ele entendia que o bispado de Roma, como eu falei, era superior aos patriarcas orientais, e junto com os outros fatores, revelam não apenas o distanciamento das alas, né, que a gente está falando. Não só por esse fator, mas por alguns outros, né, e o teológico vai surgir depois, já mostrava que tinha uma distância entre o Oriente e o Ocidente. Então a gente está abordando aqui o cisma, e por isso que eu falei que a causa não é bem aqui, nós vamos falar aqui teológica, já existia um distanciamento. Só o fato de Gregório Magno se ver como superior aos patriarcas de Constantinopla, e os de Constantinopla também não enxergarem da mesma forma adequada o bispo de Roma. Então você já via que cada lado estava seguindo a sua própria vida, e de vez em quando tinha um concílio, se aproximavam, mas as formas de governo eram diferentes. Então isso só evidenciava esse distanciamento. E isso aí acabou, evidentemente, consolidando o cisma entre esses dois lados. Então nós vemos assim que o motivo principal do cisma, ele tem a ver com os estilos diferentes de culto dos dois lados, as formas de governo da igreja, mas ele envolve uma questão teológica, que ela foi o estupim para esse cisma, que envolve o credo trinitariano, que é a cláusula filioque. Aí nós vamos entender um pouquinho que cláusula é essa, e para entender a discussão teológica que acabou acarretando no cisma aí definitivo entre o lado oriental e ocidental. Então essa controvérsia, ela diz respeito à cláusula na versão latina do credo niceno, e quase todos os teólogos concordam que a versão grega original do credo de 381 não constava a cláusula "e do Filho" quando falava do envio do Espírito Santo. Então, na versão grega, falava "creio no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, e procede do Pai, e como o Pai, o Filho é glorificado", que falou pelos profetas. Mas na versão latina, em algum momento, que não se sabe quando, na história da igreja, alguém incluiu "e do Filho". Então ficou "creio no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procede do Pai e do Filho". E aí esse acréscimo "e do Filho", né, essa cláusula filioque, gerou uma polêmica na igreja. Como eu falei, ninguém sabe quando ocorreu, só que os bispos orientais, eles só tomaram conhecimento disso no ano 850. Então só no ano 850 que os bispos do lado oriental perceberam que a versão latina tinha esse acréscimo no credo niceno. E aí eles ficaram indignados com esse acréscimo, como que a igreja ocidental colocava algo no credo sem consultar a igreja oriental. Então eles acharam um absurdo
uma decisão do outro lado sem consultar a igreja, né? Tomando uma iniciativa própria, fazendo coisas em relação ao credo, que é um credo ecumênico, né? Aceito pela igreja na sua catolicidade, na sua plenitude. Então isso trouxe uma indignação muito grande por conta desse acréscimo sem a consulta e porque do ponto de vista teológico eles achavam que isso acarretava em alguns problemas. Foi reparado isso só no ano 850, eles perceberam esse acréscimo no ano 850, repararam que tinha acontecido isso, mas no ano 809 tem um registro de bispos do Ocidente indignados por não ter esse acréscimo do lado oriental, né? Então, ao contrário, achava que a versão oriental, que é a primeira grega, era herética porque não constava, ela omitia a frase "e do filho", né? Então, dos dois lados, houve um registro aí no ano 809 de teólogos ocidentais questionando e achando herética a versão do credo niceno que omitia a cláusula filioque. Então esse credo ele foi disseminado no Ocidente com a cláusula filioque. Então o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Então o Ocidente inteiro acabou abraçando essa versão do credo que falava sobre o Filho também, considerado como ortodoxo. Já no Oriente, eles queriam remover essa parte. Não é certo vocês acrescentarem. Então havia essa discussão. Do lado do Ocidente, como eu falei, eles achavam absurdo o Ocidente ter acrescentado isso e alterado o credo original. Então eles ficavam indignados nesse sentido, sem consultar a igreja oriental. E eles achavam que isso acarretava em uma divergência quanto ao entendimento trinitário, né? A ideia da trindade, a doutrina da trindade, eles achavam que esse acréscimo dificultava a compreensão das três pessoas na trindade. Eles achavam que essa visão da versão latina abria espaço para uma espécie de modalismo. Mais uma vez modalismo, porque não tratava com justiça as três pessoas. Então ficava algo parecido com uma substância abstrata, não dizia respeito muito sobre o Pai, sobre o Filho, o Espírito, então era muito confuso e eles achavam que o risco do modalismo estava presente, sem contar que eles achavam que havia um subordinacionismo muito grande do Espírito Santo, a ponto também de não tratá-lo como uma pessoa. Então esse era o questionamento do lado oriental. A cláusula filioque, ela abria espaço para o modalismo, segundo eles, porque não tratava com o devido zelo a distinção das três pessoas da Trindade, e o subordinacionismo do Espírito Santo ao Pai e ao Filho era muito grande, que quase que ele não era visto como uma pessoa, conforme a Bíblia apresenta, né? Não tratava ele em pé de igualdade. Então eles questionavam isso. Só que do lado ocidental, a rejeição à cláusula era vista como heterodoxa, né? Então não era para eles era algo semi-oficial, não muito ortodoxo. Eles questionavam também porque aprenderam a versão constando a cláusula filioque. Então eles discordavam porque para eles existiam vários textos do Novo Testamento que dizia que o Espírito Santo foi enviado por Cristo. Eu vos enviarei o Consolador. Então o pessoal ocidental falava, como assim o Espírito Santo não foi enviado por Jesus também? Tem textos que dão embasamento para aquilo que a gente está defendendo. Então ficou-se essa discussão, um lado achando que o ocidental não se importou, tomava decisões à revelia e apresentava riscos para a doutrina da Trindade. E do outro lado, achavam que eles eram heterodoxos porque havia amparo para aquilo que eles estavam defendendo. Tem teólogos protestantes mais modernos assim, que eles vão dizer que era muito fácil de entender, de talvez resolver essa discussão, porque era só a maneira como era colocada, dependendo do contexto. Então, se o contexto fizesse referência à trindade econômica, que é a ação da trindade, do Deus triuno, no que se refere à salvação da humanidade, não é incorreto usar a cláusula filioque. O Espírito Santo foi enviado por Cristo também, porque eles estão em cooperação com a salvação do ser humano, em revelar a graça de Deus. Então pode-se colocar, ele foi enviado por Cristo também,
faz parte dessa missão. Mas enquanto a partida se for se referir à vida interior da própria Trindade, então é melhor ficar com a versão grega, com a versão oriental, que ele é enviado pelo Pai e não pelo Filho, porque aí fica mais correto olhando para a Trindade, a sua vida interior. Então, dependendo do contexto, se resolveria. Então, olhando essa discussão teológica, que parecia ser não muito difícil de resolver, a gente percebe que o fator motivador não era esse, né? O fator motivador era já andando à parte há muito tempo, com formas de governo diferentes, com um e o outro reivindicando autoridade maior. Então essa discussão já existia. Eu creio que esse foi o estopim, um estopim para mostrar, para deixar claro que havia esse distanciamento. E como a questão não foi resolvida, cada lado declarou o outro como não cristão, né? Um lado excomungou o outro, excluiu o outro da grande igreja, e até hoje as igrejas caminham apartadas, né? Então um lado oriental considerou o outro, excluiu o outro, excomungou o outro, e o lado ocidental excomungou o lado oriental. O patriarca de Constantinopla, para você ter uma ideia, em 1054, Miguel Celularo ele declarou a respeito do bispo de Roma: o Papa é herege. E os representantes do Papa Leão IX, em Constantinopla, entraram na catedral de Hagia Sofia, colocaram no altar-mor uma declaração que excomungava o patriarca e todos os bispos em comunhão com ele, e depois saíram. E aí esse rompimento nunca mais foi perdoado. Então, quando a gente fala desse cisma, até é difícil, né? Por que chegou num nível tão grande? Mas já havia esse distanciamento. Lembra que eu disse aqui a intenção de reunificar todo o Império Romano? O próprio Constantino tentou proporcionar isso, né? E quando ficou pronta Constantinopla, a capital do Império, com o passar dos anos, né? Dos séculos inclusive, Roma começou a ficar muito apartado, o lado ocidental, com a invasão dos bárbaros, todas as dificuldades, né? Como a gente falou aqui, o contexto que Gregório Magno assume e precisa de uma figura ali forte, não só no que se refere à religião, mas à organização. Então, realmente, eles já estavam andando à parte há muito tempo, desenvolveram maneiras de se organizar, e aí a cláusula filioque foi o estupim dessa discussão, talvez pudesse ser resolvida. No entanto, cada parte resolveu excomungar a outra, e até hoje a gente tem o lado ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana, e o lado oriental, para nós é um lado muito diferente, né? Eles têm uma tradição muito diferente, um jeito de pensar diferente, que é a Igreja Ortodoxa, mais do lado oriental. Então essa é a história, basicamente, de maneira bem sintetizada, desse cisma, e eu espero você aqui para a nossa próxima aula. Deus abençoe grandemente sua vida.